olhando com o olhar natural, impossível daquela nuvem pequenininha fazer chover em todo Israel. Só que o Elias, com uma visão apurada, Elias com uma visão do sobrenatural, Elias identificou naquela coisa pequena, naquela nuvem pequena, que Deus faria algo grande em Israel. Por que que Deus quer ampliar a nossa visão? Para nós crermos que Deus faz coisas grandes a partir de coisas pequenas. Queremos iniciar esse culto fazendo menção à palavra do Senhor que está no livro de Romanos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra de Deus: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nesta graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Nós somos aceitos por Deus e pela fé nós tomamos posse da aceitação de Deus que está em Jesus para nós. Só isso já é motivo de estarmos alegres, felizes, celebrarmos a presença e o nome de Jesus. Eu gostaria de te convidar com este coração alegre a orar ao nosso Deus agora. Feche os teus olhos, aí aonde você está, põe o teu pensamento e o teu coração em Jesus. Se desconecta de tudo aquilo que possa te distrair agora. Jesus é o bem mais precioso. Foca nele neste momento e comece a falar com Deus. Pai, nós te damos graças por esta noite especial. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de cultuarmos mais uma vez ao Senhor. Obrigada, Jesus, porque podemos ter a liberdade de poder dizer: Jesus, Tu és o nosso Senhor. Obrigada porque temos a liberdade de cultuarmos ao Senhor e dizermos que pertencemos ao Senhor e de que o Senhor é nosso, Pai. Obrigada por isso, Jesus. Obrigada, Senhor, por mais uma quinta-feira estarmos conectados, reunidos, Pai querido, ó Deus amado, para um tempo de adoração e louvor na Tua presença. Clamamos ao Teu Espírito agora, que a Tua presença nos invade, Senhor. Clamamos ao Teu Espírito para que a Tua presença enche as casas, enche os lares, trazendo esperança, trazendo amor, trazendo reconciliação, restauração, fortalecimento às casas e às famílias. Senhor, trazendo a revelação às famílias que estão conectadas agora, se revelando de uma maneira sobrenatural, como o Senhor é, Pai. Revela-te um pouco mais a nós, revela-te um pouco mais a nossa casa, revela-te um pouco mais a nossa família.
família. Senhor, nós entregamos este ambiente, as nossas vidas e o nosso coração ao Senhor. Nós entregamos, Senhor, a nossa casa, a nossa família a Ti. Te damos total liberdade sobre este lugar agora e pedimos, Senhor, permaneça conosco. Dai-nos a Tua palavra de maneira revelada, Senhor, de maneira tal que ela mude a nossa maneira de pensar e de viver. Dai-nos, Senhor, revelação sobre os tempos. Dai-nos discernimento sobre este tempo. Derrama sobre nós ainda mais da Tua graça. Esse é o nosso clamor. Esse é o nosso pedido nesta noite. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Agora nós vamos exaltar o nome dEle. Gostaríamos que você cantasse conosco. Se você pode levantar as tuas mãos, dar graças ao nome de Jesus e declarar que não há outro, não há outro, aleluia, como nosso Deus.
e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Nós não temos pra onde ir, se só tu tens palavras de vida. Só tu és a palavra viva. Teu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Teu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Teu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver.
transformou-me, me deu uma direção, me mostrou o que ela amou, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Aquele que era, que é e que há de vir. Sim, tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és, só tu és aquele que era, que é e que há de vir. Sim, tu és aquele que eu quero estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu quero estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu quero estar, se só tu tens as palavras de vida. Tu és lugar seguro, a vida eterna de Jesus.
Olá, graça e paz a todos. Que bênção e grande privilégio é podermos adorar o Senhor juntos. Declarar o quanto Ele é bom, o quanto a bondade dEle está presente em nossas vidas, o quanto é bom servi-lo. A palavra diz que a hora é chegada em que os verdadeiros adoradores vão adorá-lo em espírito e em verdade. Esse tempo que nós vivemos é um tempo bastante desafiador, mas ao mesmo tempo que é tão desafiador, é um tempo que nós desfrutamos de muito da presença de Deus. E eu quero te mostrar isso na Bíblia, em Mateus capítulo 6, no verso 19 a seguir, Jesus vai ensinar sobre o tesouro nos céus, sobre o risco de termos dois senhores em nossas vidas, entre Mamon e o próprio Deus. E ele vai começar a falar sobre não termos cuidados excessivos conosco mesmo. O que isso significa? Significa que cuidados excessivos podem ser uma pedra de tropeço para que a provisão de Deus chegue até nós. Então no verso 25 está escrito: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Veja, a pergunta de Jesus tem um endereço muito certo. E o endereço de Jesus aqui é falar àquelas pessoas que cuidam excessivamente de si mesmas. Você deve conhecer alguém assim, que por cuidar tanto de si mesmo, essa pessoa adota uma postura de preocupação excessiva, essa pessoa acaba alimentando ansiedade, essa pessoa acaba tendo tantos cuidados e tantas preocupações consigo mesma que ela não abre espaço para o Deus provedor se manifestar na vida dela. O que Jesus está ensinando, e ele vai usar dois exemplos extraordinários aqui, ele vai falar sobre o lírio dos campos e ele também vai falar sobre as aves do céu. E nos dois exemplos, tanto lírios do campo quanto aves do céu, Jesus mostra que o Deus, o Pai provedor, está cuidando deles. Sobre os lírios, Jesus chega a dizer que nem Salomão em toda a sua glória vestiu como um deles. Tão belo quanto o lírio dos campos. Então, no verso 30 a seguir, Jesus vai completar esse ensino dizendo o seguinte: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E o verso 33 de Mateus 6 encerra dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero fazer uma reflexão contigo neste momento. Será que a nossa preocupação excessiva neste tempo desafiador que nós vivemos não está sendo uma pedra de tropeço para que todo o cuidado de Deus se manifeste em nossa vida? Eu te pergunto isso por um motivo muito especial. Se Deus cuida das aves que voam, se Deus cuida dos lírios do campo, a pergunta é: Ele não vai cuidar de nós, que somos seus filhos, que somos criados à sua imagem e semelhança? Sim, a resposta é sim. Com certeza Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Deus está provendo de uma forma sobrenatural para que você seja cuidada. Mas uma coisa é fato: Ele pede que nós busquemos primeiro o reino e a justiça, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. Eu quero, junto com você nessa noite, ter a oportunidade de semear ao Senhor.
de entregar ao nosso Deus nossas ofertas, devolver ao Senhor os nossos dízimos, que representam a nossa atitude de gratidão, a nossa atitude de generosidade e mais, representa a nossa confiança no Deus que é provedor. Então eu quero te convidar a separar neste momento o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos orar ao Senhor e logo mais vai aparecer os dados bancários nos quais você pode usar para fazer uma transferência, uma TED, um DOC, e nós vamos juntos semear com muito amor. Lembra-se disso, Deus está cuidando de você. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Te damos graças porque acabamos de ler na sua palavra que Tu és o Deus provedor, que Tu és o Deus que cuida. Assim como o Senhor cuida das aves dos céus, assim como o Senhor cuida dos lírios do campo, o Senhor cuida do seu povo. E nós queremos Te louvar, Senhor, por este cuidado tão precioso. Obrigado, Senhor, porque nós queremos, neste momento, reconhecer que se não fosse o Senhor, não teríamos chegado até aqui. Obrigado, Jesus, por toda a obra preciosa da cruz. Obrigado, Senhor, porque neste momento podemos consagrar nossos dízimos e ofertas na certeza que eles representam a nossa gratidão, representam a nossa alegria, representam, Senhor, a nossa entrega diante da Tua presença. Recebe. Nós profetizamos sobre cada semeadura, Pai. Declaramos que o nosso coração não ficará excessivamente preocupado com o que comeremos ou com o que beberemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Consagramos a Ti cada oferta, cada dízimo, oramos e concordamos em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, faça sua contribuição na forma de uma transferência eletrônica, vai aparecer os dados bancários aqui na sua tela. Enquanto isso, vamos juntos.
bom demais podermos adorar o Senhor, reconhecer que Ele está vivo e que Ele reina para todo sempre. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor e eu quero junto com você orar neste momento. Pai, obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos tem concedido. Obrigado por essas quintas que têm feito uma diferença gigantesca na nossa expectativa pelo regresso do Senhor. Obrigado por acender a chama da esperança. Obrigado por acender a chama da expectativa do teu regresso. Queremos neste momento pedir que a sua presença venha sobre nós. Que a tua presença venha sobre cada pessoa que nos acompanha nessa transmissão. Senhor, que o teu Espírito tenha total liberdade de falar ao nosso coração, nos ensinar, nos corrigir, nos encorajar e nos preparar, porque queremos ser uma noiva preparada para o encontro com o Senhor. Obrigado por mais esta noite que podemos nos colocar diante do Senhor e da sua palavra. Nós oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos nessas quintas falando sobre o Apocalipse e temos chamado essas quintas de contagem regressiva. Hoje nós estamos na ministração 13 ou 13ª de um total de 21 ministrações, onde pretendemos percorrer todo o livro do Apocalipse, toda a revelação de Cristo sobre o fim dos tempos. E eu quero hoje falar sobre o Cordeiro e os remidos no Monte Sião. Esse tema ele é abordado no capítulo 14 do Apocalipse e traz muitas informações preciosas, tendo em vista que no capítulo 13 nós acabamos de ver a revelação de duas identidades, duas figuras malignas que compõem a trindade das trevas. Na quinta-feira passada falamos sobre o surgimento da besta do mar, que é o anticristo, e a besta da terra, que é o falso profeta, que estão no capítulo 13 do Apocalipse. E agora, no capítulo 14, a gente vai perceber o desdobramento das ações que o anticristo vão gerar sobre a humanidade, tudo isso lembrando após o arrebatamento da igreja de Jesus. É importante lembrar também que a besta, ou seja, que sobe do mar, o falso profeta, o anticristo, a besta que sobe da terra, que é o falso profeta, o anticristo, o falso profeta e também o dragão, ou a serpente, o diabo, eles compõem a trindade maligna. Então, o dragão, o anticristo, o falso profeta compõem essa trindade. Para que você se situe, talvez você acompanhe a gente desde a primeira ministração, ou você está aqui hoje pela primeira vez acompanhando essa transmissão, eu quero te situar. Onde nós estamos? Estamos na transição depois do toque da 7ª trombeta. Então nós vamos ver 3 episódios de juízos muito bem descritos e delineados no Apocalipse. O primeiro episódio são a abertura de 7 selos. O segundo episódio são o toque de 7 trombetas. E o terceiro episódio é o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Então nós estamos aqui entre o toque da 7ª trombeta, terminou o toque da 7ª trombeta, e estamos caminhando, transicionando para o derramar das 7 taças. Então, esse intervalo que nós estamos falando sobre a besta que sobe do mar, que é o anticristo, a besta que sobe da terra, que é o falso profeta, está nos capítulos 12 a 15. Então, esse intervalo entre a 7ª trombeta e o início do derramamento das 7 taças. O que nós vamos encontrar aqui no capítulo 14 é muito interessante. Nós vamos achar aqui 4 revelações que avançam no período entre a tribulação e a grande tribulação. A partir do capítulo de número a partir do capítulo de número 6, nós vamos perceber que o cenário é um cenário pós-arrebatamento.
Então, o que nós vamos encontrar aqui no capítulo 14 é exatamente isso. Um cenário pós-arrebatamento e está entre a tribulação e a grande tribulação. Nesse momento, final da tribulação, início da grande tribulação, é o capítulo 14, que nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Capítulo 14 de Apocalipse, verso 1, eu quero te convidar a ler comigo. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam um novo cântico, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender esse cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, a primeira revelação que nós temos aqui no capítulo 14 do Apocalipse é a revelação da visão dos fiéis no reino de Cristo. Nós acabamos de ler, e isso está em Apocalipse 14, 1 a 3, que João olha e vê o Cordeiro em pé no Monte Sião. A palavra diz que estavam junto com o Cordeiro 144.000, que tinham o nome dele e o nome do pai dele escritos na testa. Você vai se lembrar que a marca da besta, no capítulo 13 do Apocalipse, é uma marca na testa ou no dorso da mão. Agora, se nós voltarmos ao capítulo 7 do Apocalipse, vamos ver que quem primeiro marcou pessoas foi o próprio Deus. Ele marca 144.000 judeus, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel, e a marca desses judeus é o nome que está na testa deles, o nome do Pai, conforme Apocalipse 14, e o nome do Cordeiro. Então, João ouve uma voz do céu. Essa voz parece o barulho de uma grande cachoeira. A Bíblia diz que o som era tão forte como um trovão. E essa voz que ele ouve é uma voz que ele compara, que ele assemelha a músicos, a arpistas tocando as suas harpas. E esses 144.000 estavam diante do trono. Eles cantavam um cântico que ninguém podia aprender, que ninguém podia reproduzir. Era um cântico diferenciado. Então, esses 144.000 que nós vemos aqui são uma figura do povo de Deus. Os 144.000 de Apocalipse 7 são apenas judeus. Esses 144.000 do Apocalipse 14 são judeus e gentios, ou seja, é uma figura do povo de Deus, sejam eles judeus ou sejam eles gentios. Como nós já aprendemos, o Apocalipse usa muito linguagem simbólica, linguagem escatológica, profética. Então a gente precisa entender o contexto geral para poder decifrar as figuras que aparecem, né? Seja ela uma besta, seja ela uma mulher, seja ela os 144.000. Um bom exemplo para a gente entender o porquê os 144.000 de Apocalipse 14 é todo o povo de Deus, judeus e gentios, aparece no capítulo 8 de Mateus. Então, no capítulo 8 de Mateus, Jesus vai contar a história de um centurião romano que tinha um empregado doente em casa. Esse centurião romano se aproxima de Jesus, fala sobre o estado de saúde desse empregado, e é interessante que quando ele fala do estado de saúde desse empregado, ele fala com um nível de comprometimento que Jesus se propõe a ir até a casa daquele centurião para curar aquele empregado. E olha que interessante, aquele centurião declara a sua fé em Jesus, dizendo: Senhor, eu não sou digno de te receber debaixo do meu telhado, debaixo do meu teto. Diga apenas uma palavra e o meu empregado vai ficar são, vai ficar saudável, vai ser restaurado. Então, naquele momento, quando Jesus vê essa declaração de fé do centurião, a palavra diz que Jesus afirma para ele
nem em Israel eu vi tanta fé. E os discípulos estavam juntos. Veja, o centurião, em Mateus 8, estava representando o povo gentil. E quando ele tem uma demonstração de fé, Jesus afirma, nem em Israel, ou seja, nem entre os judeus eu vi tanta fé como eu vi nesse gentil, como eu vi nesse centurião. Então, o verso 10 e 11 de Mateus 8 diz assim: quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam, nem em Israel vi tanta fé. Digo a vocês que muita gente vai chegar do leste, preste atenção, muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. O que Jesus está dizendo para os seus seguidores naquela ocasião é que a mesa que num primeiro momento pertencia a judeus, pertencia aos descendentes dos judeus, no caso, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, essa mesa vai ser frequentada por muitas pessoas que vêm do leste e do oeste. Oeste e leste, naquela ocasião, estava falando de ocidente, estava falando de gentios. Ou seja, muitos gentios vão acessar a mesa do banquete que a priori, que na prioridade era reservado para os judeus. Você vai se lembrar também de uma mulher, a cananeia de Mateus 15, que Jesus disse que o pão é dado aos filhos, ou seja, aos judeus. E os cachorrinhos devem comer das migalhas que caem da mesa, disse a mulher. E Jesus faz a mesma afirmação que ele faz para esse centurião, que ele viu muita fé. Então, muitos gentios, por causa da sua fé, naquele grande dia, no grande dia do encontro com o Senhor, no grande dia do banquete celestial, no grande dia da coroação, da recompensa eterna, eles vão se assemelhar aos judeus. Eles vão se assentar numa mesma mesa com Abraão, com Isaque e Jacó, ou seja, com descendência judaica. Então, os 144 mil aqui de Apocalipse 14 representam não só os judeus. Em Apocalipse 7 são só judeus. Em Apocalipse 14, os 144 mil são uma figura do povo de Deus, sejam eles judeus ou gentios. A segunda revelação que aparece em Apocalipse 14 é a pregação do Evangelho na tribulação e a queda da Babilônia. Veja que interessante. Mesmo após o arrebatamento da igreja, o Evangelho continuará sendo pregado. E isso é muito nítido nas páginas do Apocalipse. O Evangelho continuará sendo pregado. Só que é importante saber que o Evangelho que será pregado depois do arrebatamento da igreja é um Evangelho que ele tem uma outra característica, ele tem uma outra credencial. O Evangelho pregado depois do arrebatamento, como nós vimos nos capítulos 11 a seguir, é pregado por anjos, é pregado pelas duas testemunhas. Então, a forma da pregação do Evangelho depois do arrebatamento da igreja vai ser diferente, só que com um ingrediente que, na minha opinião, na minha modesta opinião, faz toda a diferença. O Espírito Santo não estará mais aqui. A palavra diz que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo, que é o que resiste à operação total do mal, aprendemos isso quinta passada, o Espírito Santo será retirado junto com a igreja. Então, essa disposição que o Espírito Santo gera em nós, de reconhecer nossas falhas, nossos pecados, de nos voltarmos para Deus, não estará aqui, operante na terra, depois do arrebatamento da igreja. Então você vai se lembrar de João 16:8, que diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E se o Espírito Santo não está aqui mais operando convencimento, a questão é como essas pessoas vão crer nesse Evangelho, como essas pessoas vão se arrepender dos seus maus caminhos. Tanto é que muitas delas não vão se arrepender. Nós já aprendemos sobre isso também. Então, a segunda revelação do Apocalipse 14
vai falar exatamente isso. Como se dará, como acontecerá a pregação do Evangelho na tribulação, ou seja, depois do arrebatamento da igreja. E vai falar também nessa segunda revelação sobre a queda da Babilônia. Nesse ponto vão aparecer 6 anjos distintos. E o primeiro anjo, ele vai anunciar a última advertência à humanidade. Ou seja, ele vai falar sobre a oportunidade, a última oportunidade que a humanidade terá de arrependimento. Tá certo? Então, esse primeiro anjo, no Apocalipse 14, ele está chamando as pessoas ao arrependimento e adoração ao Deus, ou seja, essa é a pregação do que é chamado de Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é um chamado ao arrependimento e um chamado à adoração a Deus. Mas veja, como é que eles vão se arrepender se o Espírito Santo não estará aqui? Quer dizer, vai ser uma obra muito mais difícil do que na era atual, ou seja, na dispensação da graça de Deus. Aparece também um segundo anjo em Apocalipse 14, e ele é responsável por anunciar a queda da Babilônia. E a gente sabe que a expressão Babilônia aqui, irmãos, como a linguagem do Apocalipse é bastante simbólica, é bastante metafórica, Babilônia aqui não é a Babilônia do Antigo Testamento. Porque a Babilônia do Antigo Testamento, do Nabucodonosor, do filho do Nabucodonosor, é a Babilônia que já tinha sido destruída pelos persas. Então os persas derrotaram a Babilônia do Antigo Testamento, e a Babilônia que aparece em Apocalipse não é aquela Babilônia que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados cativos para lá. Essa Babilônia é figurada, é simbólica, tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa Babilônia, que na realidade é uma expressão figurada para Roma. Então, a Babilônia que aparece aqui é uma expressão figurada e aponta para a cidade de Roma. Por quê? Roma, naquele tempo, pós-vinda de Cristo ao mundo, Roma arrastou todas as nações para a idolatria. Roma se constituiu em um berço da idolatria mundial depois que Cristo morreu e ressuscitou. Então, a expressão Babilônia aqui na Bíblia está apontando para a cidade de Roma, está apontando para o que acontece em Roma, está apontando para o sistema religioso que há em Roma. Percebe isso? Então, isso é tão forte na Bíblia que Roma ela aparece no Novo Testamento. E 1 Pedro capítulo 5, verso 13, acompanhe comigo, a igreja que está em Babilônia. Veja, Pedro está dizendo que há uma igreja em Babilônia, só que ele explica, escolhida também por Deus, manda saudações, o meu filho Marcos. Ou seja, Pedro está comentando que naqueles dias era reconhecida Roma como Babilônia, ou seja, assim a comparação era, assim como a Babilônia foi um grande império, teve grande poder de governo, Roma estava sendo reconhecida como uma equivalente da Babilônia. Tanto é que Pedro usa a expressão Babilônia na sua primeira carta para descrever a cidade de Roma. E nós sabemos que Paulo também escreveu uma carta à igreja de Roma, aos romanos. No capítulo 1 de Romanos, versículo 6, Paulo disse, entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma. Veja, vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Ou seja, tanto Paulo quanto Pedro, eles estão se reportando a uma igreja que tinha em Roma. Uma igreja que, embora vivesse, porque Roma foi a capital do Império Romano, Roma foi a capital da idolatria porque os imperadores historicamente exigiam adoração. Eles
se projetavam como deuses. Então Roma foi reconhecida como essa cidade maligna, essa cidade simbólica, essa cidade que arrastou muita gente para a idolatria, por causa da exigência do culto aos imperadores. E a partir dali, os líderes cristãos, muitos começaram a se corromper no começo da história cristã. A partir do terceiro e quarto século, muitos começaram a se corromper. Sobretudo quando Constantino, no ano 313 depois de Cristo, ele decretou que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. Então, o Apocalipse vai se referir à Babilônia, e essa é uma linguagem profética, está apontando para a cidade de Roma, está apontando para a estrutura religiosa de Roma. Mesmo tendo uma estrutura que apontava para a idolatria, que levava as pessoas à idolatria, em Roma havia uma igreja verdadeira. Tanto é que se você abrir a carta aos Romanos e ler os 16 capítulos de Romanos, você vai encontrar Paulo em muitos momentos elogiando aquela igreja. Tá certo? Então, mesmo naquele sistema corrupto, naquele sistema de idolatria, naquele sistema de paganismo, havia um remanescente em Roma. Tá certo? Então, Babilônia, no capítulo 14, e a seguir, é uma figura da cidade de Roma. Terceira revelação que aparece no capítulo 14 do Apocalipse é uma revelação que mostra a atitude que os santos precisarão ter para manter e conquistar a sua salvação após o arrebatamento da igreja. Então, a terceira revelação que aparece em Apocalipse 14 vai mostrar para nós que a perseverança e a bem-aventurança daqueles que serão salvos por não negar a Cristo. Então, olha que interessante. A gente já viu que o Espírito Santo, junto com a igreja, vai ser removido por ocasião do arrebatamento. Os que ficarem vão ouvir sobre a pregação do Evangelho eterno. Esse Evangelho vai ser anunciado por anjos, esse Evangelho vai ser anunciado pelas duas testemunhas em Israel, esse Evangelho vai ser anunciado, só que a disposição para o arrependimento vai ser minúscula. Por quê? Porque o Espírito Santo não estará aqui. E é o Espírito Santo que nos convence que precisamos nos arrepender. Então aqui, na terceira revelação do capítulo 14 do Apocalipse, vamos encontrar o quê? A perseverança e bem-aventurança daqueles que foram salvos por não negar o nome de Cristo. Então, o terceiro anjo que aparece aqui no capítulo 14, ele traz uma advertência. E que advertência é essa? Uma advertência contra a adoração da besta e da imagem da besta, ou seja, o anticristo. Por que ele traz essa advertência? Por um motivo muito simples. Esse anjo mostra que quem se dobrar em idolatria ao anticristo, reconhecendo o anticristo, e nós lemos isso semana passada, 2 Tessalonicenses 2, a palavra diz que o anticristo vai se sentar no templo de Deus e vai querer ser adorado como Deus. Então esse anjo aqui no capítulo 14 do Apocalipse está dizendo o seguinte: quem se dobrar a uma idolatria ao anticristo, essas pessoas experimentarão a ira de Deus. Essas pessoas, como diz o texto do Apocalipse, vão beber o vinho da ira de Deus. Um vinho que não tem mistura, uma ira de Deus pura. Essas pessoas serão atormentadas com fogo e com enxofre. Tudo por quê? Porque elas se renderam a uma idolatria, a um paganismo. Capítulo 14, verso 9 e 10 do Apocalipse, acompanhe comigo. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: aqueles que adorarem a besta ou o monstro e a sua imagem, e receberem um sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo
e no enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Em outras palavras, vai existir um grande sofrimento por ocasião dessas pessoas que se dobraram, essas pessoas que se renderam, essas pessoas que elas não subiram no arrebatamento da igreja, são cristãs, mas por elas serem cristãs, elas vão ter a condição de se manter aqui na terra, comprando, vendendo, comercializando, sobrevivendo, se aceitarem a marca da besta. E esse terceiro anjo está dizendo que aqueles que aceitam a marca da besta, que ficaram na terra e aceitam a marca da besta, essas pessoas vão beber da ira do vinho de Deus. Essas pessoas serão atormentadas com fogo e enxofre. Então, o desafio da salvação após o arrebatamento, você que me acompanha, é importante que você saiba disso, é um desafio gigantesco. Gigantesco. Existem cristãos, e eu respeito a opinião deles, que eles levam uma vida cristã de qualquer jeito nesse momento. Porque eles acreditam que a graça de Deus, o perdão de Deus, o favor de Deus é muito grande por eles. E realmente é. Mas alguns cristãos vivem uma vida cristã nesse tempo tão irresponsável, um estilo de vida tão frágil, que quando Jesus voltar, eles correm o risco de não serem arrebatados. E alguns deles, você conversa, eles até justificam dizendo, mas depois do arrebatamento vai ter salvação, eu posso me arrepender depois do arrebatamento. Só que esse texto que nós estamos estudando aqui hoje, Apocalipse 13, 14, mostra do desafio que será a salvação depois do arrebatamento. Então esse desafio para ser salvo depois do arrebatamento vai ser gigantesco e vai ser a preço de sangue. Essas pessoas terão que aguentar todo o sofrimento com paciência até morrerem. Porque elas serão perseguidas pelo anticristo, serão perseguidas pelo falso profeta, serão perseguidas pelo exército do anticristo, e se não aceitar a marca da besta na mão ou na testa, eles não vão poder sobreviver. E se eles aceitarem, eles vão ter que se inclinar à adoração ao anticristo. O que está trazendo, segundo esse terceiro anjo, o juízo de Deus com ira e com tormento no fogo e no enxofre. Versículo 12 e 13 de Apocalipse 14, acompanhe comigo. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Está falando desses que vão precisar recusar a marca da besta e por causa disso serão perseguidos e vão ter que aguentar. Pensa comigo, irmão. Hoje, dispensação da graça, Espírito Santo em nós, ele é o selo. Paulo diz, ele é o penhor, a garantia da nossa salvação. Se com o Espírito Santo em nós já é tão difícil perseverarmos fiéis ao Senhor, imagine quando ele for retirado. Imagine quando a igreja for retirada e o Espírito Santo junto. Então, o que João está dizendo aqui é que o povo de Deus que ficar vai ter que aguentar sofrimento com paciência. Nesse tempo, tem pessoas que não aguentam. Imagine naquela época. Aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem, ou seja, os que sofrem com paciência. São os que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu que disse, escreva isto. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade. Responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Quer dizer, elas serão salvas, mas a que preço? Preço de morte. Preço de morte. Então, queridos,
Hoje, nós já vemos essa realidade de muitas pessoas sendo salvas a preço de morte em alguns lugares isolados do mundo. Então, pessoas que são missionários, famílias de missionários, que estão em países como o Iraque, como Coreia do Norte, como a Síria, países com alto índice de perseguição aos cristãos, famílias são intimidadas. E se eles não negam Jesus, eles são mortos. E muitos, para manterem a sua fidelidade ao Senhor, preferem ser decapitados, preferem ver seus filhos mortos, preferem eles mesmos morrerem do que negarem Jesus. Só que a pergunta é, o cenário de Apocalipse 14 é que essa realidade isolada de hoje, em alguns lugares do mundo, como Síria, Coreia do Norte, vai ser estendida a todo mundo. A perseguição vai ser global. E quando essa perseguição global, a questão é, será que todos nós teremos a disposição de não negar Jesus? Eu não garanto que eu vou conseguir. Por isso eu creio, quero, oro, espero, aguardo com grande expectativa que Jesus me arrebate, que Jesus me recolha, que Jesus venha ao meu encontro antes. Eu não ficarei para ver o final dessa história. Espero que você também não. Espero que você também não. Então, o texto é um grande alerta para esses que acham que podemos ficar após o arrebatamento, que vai ter salvação. Que vai ter salvação, vai, mas a preço do quê? Essa é a reflexão. Quarta revelação e última do Apocalipse 14 é a revelação da colheita final, ou seja, uma colheita final que acontece após o arrebatamento. Essa realmente é a última colheita, porque depois disso, capítulo 15 a seguir do Apocalipse, já não há mais pregação do Evangelho, já não há mais oportunidade de arrependimento, já não há mais nenhum tipo de colheita. Essa colheita que aparece no capítulo 14 do Apocalipse é a última colheita em detalhe. Essa última colheita acontece após o arrebatamento. Existe uma grande colheita que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. E existe uma colheita final que vai acontecer após o arrebatamento. Alguém semelhante a um filho do homem aparece nas nuvens, com coroa de ouro e uma foice na mão. E o quarto anjo traz a mensagem de liberação para uma colheita que estava pronta. Então, aparece um ser, uma figura semelhante a um homem numa nuvem, ele tem coroa de ouro e ele tem uma foice na mão. E o quarto anjo traz a mensagem para esse ser, autorizando, liberando a colheita, a última colheita que estava pronta. Veja comigo o verso 14 a 16 do Apocalipse 14. Então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou, bem forte, para aquele que estava sentado na nuvem: use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Depois, o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Então, olha que interessante. Essa linguagem da colheita aparece muito, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. E em Mateus 13, verso 24 a seguir, vai aparecer a parábola do joio e do trigo. Naquela ocasião, Jesus comenta que um pai de família vai semear sementes boas, sementes de trigo, o trigo cresce, esse pai de família dorme, e à noite vem um inimigo e semeia no mesmo campo semente de joio. E quando ele acorda, ele vê lá o trigo junto com o joio. E de repente, os funcionários desse pai de família fazem uma proposta para ele. Diz assim, você quer que a gente arranque o joio? E o pai da família diz, não arranca, porque se arrancar o joio antes da colheita, o trigo vai vir junto. E aí a gente pode perder. E aí veja que interessante, no verso 27 a seguir, a gente vai ler, diz assim: os servos do pai de família disseram, queres que vamos arrancá-los? E o pai da família diz, não, para que ao colher
o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer junto. Por ocasião da ceifa ou da colheita, direi aos ceifeiros: colham primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. Então, depois de colher o joio, depois que o joio foi colhido, atado e jogado no fogo, aí sim, colham o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus conta uma parábola do trigo e do joio, e essa parábola é o fundamento para essa última colheita que está acontecendo em Apocalipse 14, depois do arrebatamento da igreja. Você vai ver que lá no capítulo 14, vê um anjo angélico. Primeiro tem um ser humano, alguém semelhante a um ser humano, uma nuvem, com coroa de ouro e foice na mão. O quarto anjo sai, dá uma ordem liberando a colheita. O quinto anjo sai do templo e ele também tem uma foice. E aparece um sexto anjo. Esse sexto anjo é responsável pelo fogo. E ele dá a ordem ao anjo que tem a colheita, que tem, a foice para fazer a colheita. E no verso 17 e 18 de Apocalipse 14 está escrito: aí outro anjo saiu do templo que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Depois, outro anjo, que era encarregado do fogo, saiu de perto do altar. Com voz forte, ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: use a foice e corte os cachos de uvas da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Essa figura, irmãos, é extremamente chocante. Um anjo que tinha uma foice, alguém semelhante ao homem, sobre uma nuvem, com coroa e com a foice na mão também. Eles começam a passar foice pela terra. E à medida que eles passam a foice, a metáfora que aparece aqui é da colheita de uvas. A metáfora que aparece é de cachos de uvas sendo colhidos e levados ao tanque para serem esmagados. Um processo de fabricação de vinho, suco de uva integral, ele é muito artesanal. As uvas são colhidas, levadas ao tanque, chamado antigamente também de lagar das uvas. E ali as uvas são colocadas e alguém começa a pisar. E à medida que pisa, tem uma saída, né, um ladrão ao lado desse tanque, de dentro do tanque para fora. Os barris de vinho ou de suco de uva vão começando a ser enchidos. Por quê? Porque tem alguém pisando, produzindo o suco. E olha que interessante, essa metáfora aparece aqui. As uvas sendo colhidas para serem esmagadas no tanque. Na verdade, as uvas são uma figura dos seres humanos. Acompanhe comigo o verso 19 e 20 de Apocalipse 14. Então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uvas da videira e o jogou no tanque da violenta ira de Deus. Preste atenção nisso. Cortou os cachos de uvas da videira e o jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade. E o rio de sangue. Presta atenção, gente. Uva não produz sangue. Uva produz suco. Só que essas uvas aqui são figuras de linguagem. Está falando sobre seres humanos que serão mortos, esmagados, dilacerados. E veja, o rio de sangue que eles vão produzir, que saiu desse tanque, tinha 300 quilômetros de extensão por 1,5 metro de fundura. Ou seja, a quantidade de sangue, isso aqui é uma figura de linguagem também para dizer que a quantidade de sangue derramada naqueles dias será gigantesca por ocasião dessa última colheita. Alguém semelhante a um ser humano que a foice na mão vai passar. Um anjo vai passar a foice. Os dois vão se encontrar passando a foice. Essa foice será passada e muita gente vai ser recolhida para o fogo, para o enxofre, para a destruição, para a morte. E poucos serão recolhidos para os celeiros.
Porque, de novo, o arrebatamento da igreja já aconteceu, o Espírito Santo não está mais na terra. Esses fatos acontecerão. Tudo porque a palavra de Deus é fiel para se cumprir. Jesus disse, querido, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Tem pessoas que estranham e acham que o juízo de Deus é algo muito duro. Preste atenção nisso, o juízo de Deus não é um reflexo do coração de um Deus que é um carrasco. Não. O juízo de Deus não é a manifestação de um coração de um Deus que é carrasco. O juízo de Deus é o reflexo do coração de um Deus que demonstra o seu amor constantemente, mesmo esse amor constante sendo rejeitado. Deus demonstra o seu amor, demonstra a oportunidade, e mesmo assim as pessoas vão desprezando, vão rejeitando, vão pisando nesse amor de Deus. Isso, o coração de Deus não vê outra alternativa senão agir de forma justa, com juízo. Então, querido, eu quero terminar nessa noite mostrando a você a importância de ser contemplado pela misericórdia de Deus. Tiago 2,13 diz: o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ouça isso. Que a misericórdia de Deus te toque, te alcance, que o Espírito Santo te convença todos os dias da sua vida. Ouça isso, que você reconheça que este é o tempo da salvação. O dia da salvação se chama hoje, como diz o profeta Isaías. O dia da salvação é hoje. Não espere um cenário que você não consegue, pelos seus próprios méritos, alcançar a salvação. Eu quero orar com você. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por essas pessoas que estão acompanhando essa transmissão, sendo tocadas pela sua presença, sendo convencidas pelo poder do teu Espírito, Senhor. Pai, como está escrito na sua palavra, a misericórdia triunfa sobre o juízo. E que esta misericórdia nos toque nesta noite, nos convença nesta noite, nos transforme nesta noite. Pai de amor, eu te dou graças por cada pessoa que está aí. Que o teu poder se aperfeiçoe nas fraquezas delas. E nos ajuda, Senhor, a neste tempo sermos completamente absorvidos pelo desejo da vida eterna e pelo desejo de estar com o Senhor. Esta é a nossa oração e a nossa gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus. Bom, a gente está chegando no momento final dessa live. Nesse momento eu quero estender um convite, cara, para você que escutou essa palavra e você se sentiu muito tocado, sentiu um desejo de transformação no seu coração, cara, essa palavra queimou e desceu no seu coração de um jeito diferente. Você que almeja conhecer mais Jesus, você que quer amá-lo ainda mais, cara, tem algo para te dizer. Se entregue a esse amor, porque Ele te amou primeiro e Ele não mediu esforços nem circunstâncias para te encontrar. Independente de onde você esteja agora, você coloca seu nome nos comentários. Há uma equipe vendo e eles querem entrar em contato com você, querem conhecer você e querem te ajudar a trilhar uma trajetória onde você vai conhecer mais Jesus e amá-lo ainda mais. Muito obrigado por que você assistiu essa live até aqui. Nesse momento os links vão estar disponíveis aí, você pode compartilhar outros vídeos do nosso canal e das nossas mídias sociais. Divulguem, compartilhem, conversem com pessoas, mandem mensagens, interajam com pessoas nesse tempo. Que você tenha uma semana muito boa.